Damos início, agora, oficialmente, ao lançamento do livro Essas Mulheres, o protagonismo feminino, ou o protagonismo da mulher nas canções de Chico Buarque, organizado por Ronaldo Cavalcante e publicado pela editora Recriar. Este livro, que foi escrito por vários autores, cada capítulo sobre uma música de Chico Buarque, escrita a 4 mãos, com autores do sexo feminino e do sexo masculino, e que muitos de vocês já conhecem o livro, outros estão agora conhecendo o livro, que neste momento está oficialmente sendo lançado no evento do CIRAL. Temos aqui a honra de hospedar esse lançamento e também o prazer muito grande de poder participar desse lançamento, onde temos também conosco, além do nosso organizador do livro, Ronaldo Cavalcante, vamos ter também Mia Couto, que deu-nos a honra de escrever o prefácio deste livro. Vou passar agora a palavra ao Ronaldo, que vai contar a vocês um pouquinho mais sobre este livro. Muito bem. Boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí em Portugal. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, beleza? Prazer. Então, nossa gratidão sincera ao CIRAL, da Universidade Lusófona de Lisboa, por ceder esse espaço no encerramento desse seminário internacional. Realmente é uma honra e um privilégio para a gente estar aqui nesse momento. Nossa gratidão eterna aos 78 autores, os nomes de cada autor, em ordem alfabética, estão colocadas na primeira orelha do livro, e também no final do livro, uma biografia resumida de cada um. Esses autores colaboraram intensamente na nossa coletânea, e sem eles, e muitos deles vão estar aqui hoje nessa live, sem vocês, nossa diversidade, nosso pluralismo de visões seria impossível. Pois, por isso mesmo, colocamos 2 ou 3 autores em cada ensaio. Nós temos 2 ensaios com 3 autores, portanto, a 6 mãos. Né? Nossa gratidão plena aos nossos prefaciador e pós-faciador, Mia Couto, diretamente de Moçambique, e o Pedro Monteiro, diretamente da Universidade de Princeton, em New Jersey, respectivamente. Né? E, claro, e nisso eu agradeço de forma particular aqui ao Mia Couto, que abrilhanta o nosso bate-papo, a nossa mesa. Né? E, claro, a nossa gratidão imensa à editora Recriar, nas pessoas do Iago e da Priscila, que estão aqui com a gente, a editora Recriar de São Paulo, que já está fazendo um grande serviço em prol da cultura no nosso país, por acreditar e confiar nesse projeto. Bom, postas esses agradecimentos, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu, a pré-história de tudo isso que a gente tem aqui, que é o livro, que é esse livro aqui, que vocês já conhecem, mas está aqui, está espelhado, mas está aí, essas mulheres. Então, há mais ou menos 45 anos atrás, vamos dizer assim, eu fui abduzido pela música popular brasileira. Antes disso, com 10 anos apenas de idade, em 1966 e 67, no Festival de Música em 67, eu tive meu contato imediato de primeiro grau, vamos dizer assim, com essa música, né? Eu tive contato com a banda do Chico Buarque, que repartiu o prêmio com a Disparada em 1966, e depois, no ano seguinte, em 67, com a música Roda Viva. Eu não entendia muito bem a diferença entre as duas músicas, porque eram muito diferentes, a banda e depois Roda Viva. Muito tempo depois, eu fui ler sobre isso, e agora, mais recentemente, alguns poucos anos, saiu um documentário chamado Uma Noite em 67, do Zusa Homem de Melo. Isso está na internet, você pode acessar
E aí ele conta a história do festival todo, de 67, e os bastidores todos de cada uma das 5 músicas que foram classificadas em primeiro, segundo, até quinto lugar. Estavam Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo e o Chico Buarque, que ficou em terceiro lugar com a Roda Viva. Nos anos seguintes, já dentro desse universo, eu muito encantado com isso, pouco a pouco eu fui percebendo a vastidão do universo buarquiano, pouco a pouco. Hoje, na minha humilde e leiga visão, eu consigo divisar 2 grandes luminares no mundo buarquiano. Depois de estudar, ou seja, tem 30 anos que eu faço, eu lido com as composições, 35 anos que eu lido com as composições do Chico Buarque. Então, mas não sou músico, não sou poeta, escrevo algumas coisas, mas não poesia, escrevo prosa. E eu percebi 2 grandes luminares no mundo buarquiano. Primeiro, a língua portuguesa e segundo, a mulher. Não necessariamente nessa ordem. Língua portuguesa e a mulher. Para mim, são 2 sóis que iluminam e que enchem de brilho toda a trajetória artística, política, social e humana deste fantástico artista brasileiro, Francisco Buarque de Holanda. Completou agora 77 anos, em junho passado. Sim, dentro de seu amplo campo de ação, Chico é um humanista, por vocação, mas também por opção. Ele herdou uma genética singular de Maria Amélia e de Sérgio Buarque de Holanda, e aprimorou de maneira inusual essa herança na sua luta por democracia, na sua luta por justiça social em nosso país, por uma sociedade onde todos tenham as mesmas oportunidades e que haja respeito e dignidade pela vida humana. Em um texto anterior, de 2017, eu destaquei a riqueza do nosso idioma presente no vocabulário buarquiano. Eu fiquei muito impressionado com as palavras que o Chico usava desde 20 e poucos anos de idade e que são palavras incomuns para se usar em música popular. Não se usa, raramente. E ele sempre usou com muita profusão esse vocabulário, né? O Tom Jobim, numa das suas últimas entrevistas, chamado pelo Chico de Maestro Soberano na música para todos, do disco do mesmo nome, o Tom Jobim, em entrevista, declara precisamente isso. Ele diz: o mais impressionante no Chico Buarque é que ele fala português, esta linguagem esquecida. Mia Couto, que nos honra com a sua presença, aqui no prefácio ressalta exatamente isso, a importância do idioma na música do Chico. Chico é, com sobras, o autor popular mais estudado e mais pesquisado na academia, onde eu milito há tantos anos. O outro luminar do universo do céu buarquiano, vamos dizer assim, e que é o objeto desse livro, o centro desse livro, é exatamente a mulher. Ela é retratada em seu cotidiano, em sua memória, imaginação e luta. Portanto, a mulher retratada por Chico Buarque não é uma mulher idealizada, sublimada artificialmente. Nessa coletânea, nossa intenção foi apenas trazer algo, entre aspas, algo das mulheres de Chico, porque simplesmente supera todas as nossas expectativas, né? Tem uma das músicas que foi analisada, só para a gente entender um pouco,
pela Janaína, pelo Josemir, é a música Minhas Meninas, de um álbum de 90, da década de 90, que claramente é uma música sobre as filhas, a Silvia, a Helena, a Luísa, as músicas do Chico. Mas essa música foi abordada na seguinte perspectiva: todas as mulheres das outras músicas do Chico são as minhas meninas. São as minhas meninas. Ou seja, é um recurso, né? Um recurso infinito que nós encontramos na prosa e na poesia do Chico, né? Aliás, dois amigos meus que participariam desse grupo. Um é um amigo do Chico, João Klug, que foi muito importante para a confecção do livro O Irmão Alemão. É um pesquisador que esteve em Berlim procurando nos arquivos o Irmão Alemão do Chico. E o Aristeu Pires, que é um grande poeta baiano, um irmão do coração meu, que no final não se sentiram capacitados para comentar a música Minhas Meninas. Então, nós tivemos que fazer essa substituição, mas eles nos acompanham. O Aristeu, inclusive, é um exímio violonista, toca quase tudo do Chico, pelo menos tocava. Portanto, trata-se de um tema, o tema da mulher em Chico, trata-se de um tema inabarcável, né? Há muito mais a ser pesquisado e decifrado, sem dúvida. Aqui temos somente 38 insights, mais a apresentação, mais o prefácio e mais o pós-fácio. É muito pouco diante da obra do Chico. Mas se eu fosse fazer agora, eu identifiquei mais ou menos quase 30 colegas que poderiam também participar, mas esse livro teria 1000 páginas. Ele teria 1000 páginas, facilmente. Nós estamos com 552 páginas. Então, tivemos que parar em um certo momento. Então, nós temos 28 músicas que têm o título com o nome de mulher, tipo Geni, Beatriz, Carolina, etc. E mais 10 outros que a gente falou assim, não podem ficar de fora. Agora, na semana passada, um amigo falou assim, mas, Ronaldo, não tem a música Eu Te Amo. Não tem a música Eu Te Amo. Não tem a música tal. Ou seja, eu percebi isso alguns 10 anos atrás, num show da Mônica Salmazo, que é uma das maiores intérpretes de MPB atualmente, que eu considero assim, e ela disse que foi um show dedicado à obra do Chico, e ela cantou mais ou menos 30 músicas. Mas quando ela foi fazer a separação, ela tinha 200. Baixou para 150, baixou para 70. E ela conseguiu ter, para caber num show, tipo 30 músicas. Né? É sempre assim. Então, no final da minha apresentação, no comecinho do livro, no final da apresentação, eu menciono a canção Dura na Queda, que eu comento ela no último ensaio do livro, né? A mulher que encanta, né? Dura na Queda. Essa música foi feita para Elza Soares, está completando agora 91 anos. Elza Soares, vamos dizer assim, representa muito desse livro. Uma guerreira sem igual. E nosso livro também está dedicado à memória da Marielle Franco. Não poderia ser diferente. Elza e Marielle representam milhões de mulheres brasileiras anônimas, vivas, e também aquelas que foram tiradas de nós pela barbárie da violência. Zuzu Angel, música contemplada pelo Ricardo Gondim, pela Jerusa. Dorothy Stang, Poliana, a menina que eu batizei, que eu casei e que eu sepultei. Mas também Estela Márcia, a menina do Tuiuti, que também está nesse livro, uma menina de 13 anos que foi atingida com uma bala na cabeça, no Morro do Tuiuti. O Chico fez uma música para ela. Uma menina igual a mil, do Morro do Tuiuti.
Portanto, mulheres que desde sempre carregam esse país nas costas. Sempre. Essa é a nossa história. Chico deu e dá voz a todas elas, nesses tempos sombrios de horror e de violência contra a mulher, nas casas, na rua, no trabalho, violência contra a vida humana, violência contra a natureza, violência estampada na miséria e na fome e na exclusão. Como pode? Como é possível um país tão rico como o nosso estarmos numa situação assim? Nossa obra é uma obra simples, apesar de extensa. Ela quer se juntar a todas as forças que afirmam a vida abundante, conforme Jesus de Nazaré nos ensinou. E, portanto, viva Marielle, viva Elza, viva a música popular brasileira, viva o SUS, viva a educação, viva Mia Couto, viva Letícia Sabatella, viva a relação fraterna entre Portugal e Brasil. Viva Chico Buarque de Holanda. Muito obrigado. Na verdade, ainda tem muitas surpresas para vocês nesta noite. Sei que tem muita gente esperando, e agora passamos à surpresa que trouxemos para vocês, que é o nosso prefaciador. Eu que tive a honra de participar desta obra junto com Letícia Sabatella, que em breve vai estar aqui conversando conosco também. Agora venho convidar para falar um pouquinho sobre a obra conosco, expor o que ele viu da obra, expor o carinho que ele tem pelo Chico Buarque, que é o nosso querido Mia Couto. Mia, é um prazer ter você aqui conosco, nesse encerramento de Ciral, no lançamento desta obra. Talvez o Ronaldo queira falar alguma coisa, apresentá-lo melhor. Então, Ronaldo, você agora. Olha, eu não sei o que dizer, porque eu tentei Vocês estão me ouvindo? Sim. Não sei o que dizer, porque eu leio o Mia Couto há tantos anos, não sei se tenho todas as obras dele, mas eu nunca tive a oportunidade, e quando a Lídice conseguiu o contato, que eu falei com ela, Lídice, a gente está querendo um prefaciador assim de peso da língua portuguesa, tal, Mia Couto, ela, nossa, vou tentar. E a Lídice, com todo esse jeitinho dela, ela conseguiu. E aí, claro, ia ser o primeiro contato com ele, né? Eu pensei, caramba, vai ser muito difícil. Apesar de que o meu genro, o Pedro, que é historiador, ele participou alguns anos atrás em Brasília, num congresso que eles têm lá, e nesse ano era dois homenageados, dois principais, que era o do Uruguai e também o escritor das Veias Abertas da América Latina, né? Eduardo Galeano, e o Mia Couto. E o Mia Couto, o Pedro, meu genro, me falou, o Mia Couto ficava andando de camiseta no meio do povo e parava no instante, nossa, estou vendendo meu livro. E a pessoa falava, o senhor pode ficar aqui para autografar? Claro! Era uma gente como a gente, vamos dizer assim, né? Então, o meu primeiro contato, desde o primeiro minuto, foi desse jeito, né? Mia Couto, assim, é o Mia Couto, esse mestre da língua portuguesa que a gente tem a honra de ter aqui. Muito obrigado, Mia Couto, por aceitar o convite e participar. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Estou a falar de Moçambique, da minha terra, da minha cidade. Estou em Maputo, na capital de Moçambique. Agora aqui já são 9 horas e quase 9h30. Então já é bem noite, né? Por isso é que eu estou a desejar boa noite, mas vocês ainda é boa tarde para vocês. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer terem pensado no meu nome e me convidarem para juntar-me a esta celebração ao Chico e às mulheres do Chico, não é?
agradecer a Lidice, agradecer ao Ronaldo, aos 78 autores que trabalharam junto conosco e saudar também de uma forma muito especial esta memória de Marielle Franco, não é? Porque de alguma maneira ela simboliza isto que é este espírito da luta, que é de todos nós, mas aqui neste caso estamos celebrando a participação da mulher nesta luta pela vida, não é? Pela liberdade, pela dignidade de todos nós. Então, o que eu posso dizer é que muitas vezes me perguntam, como imagino que perguntem a todos os escritores, quais são as suas grandes influências. E a primeira tentação é nós falarmos de influências que sejam literárias. Não? Então vem sempre o Dostoiévski, o Kafka, o Cervantes, no meu caso o João Guimarães Rosa, o Fernando Pessoa, etc. Mas, na verdade, todos nós tivemos influências que não vêm da literatura, que nascem de uma outra área, de uma outra arte, da vida, de coisas que nem têm nome, por vezes. Então, eu penso que eu tenho que dizer sempre, e dizer isto com toda a verdade, que Chico foi uma influência profundamente literária, mesmo quando ele pensava que não estava fazendo literatura, porque eu fiquei muito, digamos assim, tranquilo quando ouvi da voz do Chico dizer que ele próprio se sente mais escritor e poeta do que cantor e músico e compositor. E eu acho que ele tem razão nessa percepção, porque, na verdade, eu acho que ele é um grande poeta, é um grande escritor e ele usa a música como se fosse uma outra via para fazer poesia, para fazer aquilo que ele quer dizer através da palavra, não é? Então, acho que o encontro que eu tive com a obra do Chico, com as canções do Chico primeiro, e depois com a obra escrita dele, não é? Com a obra de ficção, foi um encontro de encantamento absoluto, quer dizer, eu era jovem, vivia ainda na cidade da Beira, na minha cidade natal aqui, e foi um encontro total, no sentido de eu perceber que eu procurava aquilo há muito tempo, eu procurava aquela forma de fazer com que aquilo que a poesia procura, a poesia quer ser música, não é? E o Chico fazia essa coisa já num formato total, absoluto, definitivo, não é? E também fazia isso numa língua que em Moçambique nós estávamos em busca de a ter como nossa. Quer dizer, em Moçambique essa ainda era a língua do outro, ainda era uma língua que tinha que ser apropriada pela cultura moçambicana, pela maneira com que Moçambique sente o mundo, olha o mundo, não é? E, portanto, a contribuição do Chico foi um costureiro no sentido de juntar palavra e canção, de juntar esses sotaques, essa forma de realizar a língua portuguesa com aquilo que nós queríamos fazer aqui, não é? Portanto, havia ali dimensões minhas e de Moçambique que estavam desencontradas e que, de repente, na canção do Chico, não só na canção dele, mas também nesse grupo que nessa altura chegou junto, o Caetano, o Gilberto Gil, Milton Nascimento, toda essa gente nos trouxe uma dimensão da língua portuguesa que nós andávamos à procura. Eu, neste prefácio, eu procuro prestar homenagem a esse primeiro encontro, mas também um segundo encontro, e esse encontro já foi um encontro físico, digamos assim, foi um encontro presencial, agora esta palavra já pegou moda, né? Mas eu fui ao Brasil, talvez eu acho que foi nos anos 2007, por aí, 2008. E num evento eu ia fazer um evento juntamente com o Alberto Costa e Silva, com o Milton Atum, com o Caetano Veloso e o Chico, íamos ler trechos do Jorge Amado. E eu, já sabendo, o meu editor, o Luís Schwartz, já sabendo da grande admiração que eu tinha, não é, pelo Chico, organizou de modo que o carro que me levava passava a buscar-me a mim ao hotel, depois ia buscar o Chico e, portanto, nós viajamos durante talvez uns 20 minutos, sentados lado a lado, e aquilo para mim foi um perfeito arrebatamento, quer dizer, eu queria muito ter esse encontro, mas eu morria de medo e não sabia que palavra eu encontrava para lhe dizer aquilo que eu queria dizer de uma forma única, original. Imaginava que o Chico deveria estar cansado do elogio fácil, daquela declaração
de paixão absoluta que as pessoas têm por quem ele é, por aquilo que ele faz, não é? E de repente fiquei contido, fiquei calado, e eu acho que foi como se eu percebesse que o meu silêncio era o modo mais respeitoso de eu lhe dizer qualquer coisa, como se eu estando assim calado, eu estivesse dizendo tudo o que eu queria dizer. E eu percebi agora, num documentário que vi do Chico, que ele diz, não, eu não sou tímido. Ele nega o facto de ser tímido, que é uma fama que ele tem, e eu naquela altura pensava que ele não estava falando comigo, e eu não estava falando com ele por timidez, por dupla, porque eu na verdade sou tímido. E ele diz, não sou tímido, eu preciso que me guardem o meu espaço, quer dizer, eu preciso de ter a minha solidão, o meu silêncio, não é? Então, eu hoje penso que talvez eu tenha agido da melhor maneira, porque o Chico que eu conhecia, esse que eu tinha erguido como um ídolo, não cabia naquela realidade daquele momento, daquele carro, daquela pequena viagem, não é? E mais tarde eu li o Chico, alguma coisa que ele escreveu sobre o princípio da sua carreira, e o Chico dizia que durante um tempo, tinha lido Guimarães Rosa, e de repente ele só lia Guimarães Rosa. Ele queria ser Guimarães Rosa. E depois ele diz que se envergonhou disso, mais tarde, porque é completamente impossível alguém querer ser Guimarães Rosa. Então, foi então que eu percebi, ao ler essas palavras do Chico, que eu percebi a minha vergonha, o meu embaraço daquele encontro, não é? Eu, na verdade, eu também queria ser Chico Buarque. E esse continua a ser uma espécie de declaração, ao mesmo tempo de amor, mas de vergonha, não é? E tenho muito orgulho dessa pequena vergonha que levou a que eu não tivesse dito nada nesse encontro com o Chico. E, bom, eu acho que é isto que eu queria dizer, e dizer que me faz sentir mais orgulhoso ainda pertencer a esta família da língua portuguesa que se espalhou nestes pontos do mundo, nestes cantos do mundo, não é? Sabendo que temos connosco, na nossa família, esta grande voz, não é? Este grande emblema, não é? que é o nosso Chico. E era isso que eu queria dizer, e dizer muito obrigado ao Brasil, e estou à espera de regressar ao Brasil, outro Brasil, numa outra condição, e tenho a certeza que não vai demorar muito tempo a nos abraçarmos dessa maneira que nós queremos. Muito obrigado por me terem convidado. Algumas pessoas têm perguntado onde está a Letícia. Letícia está entrando, tenham paciência, ela já está chegando. Aqueles que acompanham a carreira da Letícia sabem muito bem que ela não para. E realmente ela está em Recife, Pernambuco, fazendo um vídeo, ela foi fazer uma gravação ontem e hoje, e agora então ela deu uma parada na gravação e vai participar conosco aqui pessoalmente da live, conversar com vocês um pouquinho também sobre a experiência dela como autora de um dos capítulos junto comigo. Mas enquanto a Letícia não entra, eu vou contando para vocês um pouquinho dessa experiência. Na verdade, o capítulo que eu e Letícia viemos escrever juntas foi um grande presente. Eu vejo um presente duplo. Primeiro presente, a parceria com Letícia Sabaté. Isso é como o Mia Couto disse, né? A gente vai, de repente, você descobre que vai estar ao lado de alguém que você sempre esteve de longe admirando, e agora vira um parceiro, alguém que está sentado do seu lado, trabalhando junto a quatro mãos no capítulo. Então, isso realmente, Mia, eu entendo perfeitamente a situação que você viveu. E segundo, quando eu descobri que foi nos designado um capítulo sobre Geni e o Zeppelin. Algo que o Ronaldo não contou a vocês agora nesse iniciozinho de live, iniciozinho de lançamento, é que ele foi convidando os autores, principalmente inicialmente autores do sexo feminino, a ideia era mulheres escrevendo sobre as mulheres em Chico, mas depois começamos também a colocar alguns colegas, amigos também do sexo masculino, isso foi acrescentando no livro, vai ficando até mais uma coisa mais diversa, mais diversificada, que deu uma visão até muito mais ampla sobre essas músicas
do Chico acerca de mulheres. E assim, o que o Ronaldo fez? Ele, para cada autor do livro, ele pediu que sugerisse 3 músicas de sua preferência do Chico Buarque que abordasse mulheres. Muito bem. Até aí, ninguém sabia com quem ia trabalhar. Lá fui eu, dei minhas 3 músicas. Geni era a número 1. Tudo bem. Eu não tinha ideia de que a Letícia também estava no grupo. Eu havia convidado algumas pessoas, o Ronaldo havia me pedido sugestões, então convidei muitos autores aqui de Portugal mesmo para participar do livro. Fiz o contato, como o Ronaldo contou, com Mia Couto, essas partes já estavam resolvidas, mas eu não sabia ainda da minha parceria. A parceria também foi escolhida pelo Ronaldo, nós não tínhamos ideia de com quem iríamos trabalhar. E Letícia, então, por outro lado, escolheu também como primeiro lugar a música Geni. Resultado, o Ronaldo foi fazendo as associações de autores. E aí ele me conta, não, você vai trabalhar com a Letícia. Foi uma alegria imensa descobrir que eu ia ter uma parceira desse nível. E depois começando também a ter a possibilidade de trabalhar um texto não acadêmico. Ora, como antropóloga, como professora universitária há mais de 25 anos, normalmente a nossa vida é escrever artigos acadêmicos. Mas com essa parceria, comecei a ter uma vontade de escrever algo bem diferente. E é assim que surge um romance histórico sobre Geni e o Zeppelin. Geni e o Zeppelin é uma história que, na verdade, é uma letra de uma música que mexe com a gente, é uma música que não tem como ouvi-la sem sair do mesmo jeito, ou melhor, não tem como ouvi-la e sair do mesmo jeito depois de ouvir. Ela mexe com a gente, mexe com nossos brios. Muitos até não gostam da música simplesmente por uma palavrinha que acham feia na música, né? Quando falam, jogam bosta na Geni. Ora, essa palavra, que pode ser tão chocante para alguns, é ela que faz justamente essa música mexer com a gente. Porque ela fala, como é que pode alguém fazer isso com uma outra pessoa? Uma música que chama atenção porque ela fala de uma mulher, mas ela não dá voz a essa mulher. Na verdade, é uma mulher sem voz. Inicialmente, o narrador, né, o Chico Buarque, no papel de narrador, fala de Geni, e fala de Geni como sendo uma mulher que é um poço de bondade, uma mulher que ajuda tantas pessoas, que é uma mulher que está sempre disposta a colaborar com todo tipo de gente. Aí vem a cidade no coro e apedreja Geni por fazer um julgamento negativo, de valores negativos sobre Geni. Depois você tem na história o comandante do Zeppelin, que se apaixona por Geni, vê nela um valor que a cidade não vê, e a partir daí, então, a cidade começa a fazer o contrário, a dar valor bom a Geni. Mas, a partir do momento que o comandante, que vê Geni, usa de Geni, abusa de Geni e a abandona, a cidade volta novamente a apedrejar Geni. Mas e Geni? Quem é Geni? O que ela diz? O que ela pensa de sua própria história? Isso a gente não sabe na música. E foi então que eu e Letícia começamos a conversar muito a respeito disso. Quem seria Letícia para cada uma de nós? E nós vimos que Geni, na verdade, simboliza tantas mulheres como também tantos homens. Geni simboliza todas aquelas pessoas que muitas vezes são boas e querem ajudar os outros, mas são mal vistas. Pessoas que muitas vezes são apedrejadas por preconceito. Geni é uma música que foi muito cantada por Letícia Sabatella com a Cavalaria Tonteria. E o que acontece? Toda vez que ela canta, é muito interessante no depoimento dela, que sempre ela é procurada por pessoas que se veem na música. E pessoas que independem do sexo, independem da idade. E foi pensando nisso que a nossa Geni foi tomando corpo. E a nossa história se passa na década de 30, em Recife. Curiosamente, o local onde agora a Letícia está. Se passa numa Recife dos anos 30, num momento onde está um Estado novo no Brasil, onde comunismo, fascismo, todas essas situações convivendo no mundo, nazismo surgindo, e é ali que aparece Geni. E é ali que ela vai encontrar o comandante do Zeppelin, e é ali que ela vai ter esse encontro com toda essa história.
agora um presente maravilhoso para vocês. Contei já um pouquinho da nossa conversa, um pouquinho desse início dessa história, e quem vai continuar conversando com vocês? Minha querida parceira e amiga Letícia Sabatella. É com você, Letícia. Aqui. Pronto. Pronto. Estão me ouvindo? Sim, linda e maravilhosa como sempre. Não, essa parceria foi um presente que a pandemia, sim, me salvou no meio da pandemia. Teve esse momento de escrever junto com a Lídice, com essa pessoa maravilhosa que ela é, um ensaio sobre a Geni. No caso, foi escolhida por nós, né? Acho que a Lídice contou como foi isso. Mas o bacana foi a Lídice se propor que a gente pudesse fazer algo que não fosse acadêmico, que não fosse somente um estudo antropológico, que é uma coisa que ela trouxe com uma bagagem maravilhosa, que foi uma parceria que, assim, pronto, complementação perfeita, né, de uma boa parceria de escrever alguma coisa. Bom, então pode ser criativo? Sim. Aí ela foi instigando muito a que eu propusesse um processo criativo para pensar mais sobre a Geni. E acho que a Geni, ela tem estado comigo desde muito nova, há muito tempo, essa música, essa personagem, mas antes eu não tinha essa consciência, eu só achava que ela era uma música muito cênica, que podia ser uma coisa operística, e daí teve a Ópera dos Malandros, né, vinha da Ópera dos Malandros, eu pensava na música em si, a figura, assim, ser cantada de uma outra maneira. E, de repente, nesse turbilhão, quando a Lídice trouxe toda uma pesquisa sobre o Zeppelin histórico e situou a gente na Recife de 1930, eu já comecei a achar aquilo, nossa, então tem um universo aqui, 1930 parece um momento parecido com o que a gente está vivendo agora, né, depois dos anos 20, tão libertários, tão revolucionários, a gente vem de novo com um crescimento forte, né, do totalitarismo, e muitas coisas que diziam sobre o que a gente vive agora, diziam naquele tempo, né? Então, foi um mergulho também sobre o universo do Chico, de novo, que é a nossa riqueza, assim, uma riqueza, um patrimônio cultural imenso, né? Nosso país. Foi entrar em contato também com esse fluxo já que, acho que de tanto cantar música, de tanto permitir a compreensão desse arquétipo da Geni na minha alma, nas pessoas que vinham conversar comigo na plateia, na repercussão que teve uma gravação cabaretística, assim, né, da música que eu fiz, junto com o Paulo Braga e com a Caravana, Tonteria, e isso foi trazendo sempre essa vivência, como se fosse um mantra que eu estivesse repetindo e compreendendo, entrando na alma. Então, o processo criativo inserido ali veio muito pulsante, muito fluido, assim. Acho que foi um encontro místico também, sabe, nesse sentido. Porque a gente está falando dessa diferença que precisa ser reconhecida de uma outra maneira, né? E, ao mesmo tempo, o quanto incomoda essa diferença do padrão, essa diferença do sistema, sabe? Essa diferença de ser si mesmo, de ser você mesmo, né? Também. Com todos os simbolismos que a Geni pode estar. Ela é um arquétipo que pode estar no nosso país, que pode estar em quem não, de algum modo, não é beneficiado de algum status, de algum poder, de quem não se abraça ao poder ou sucumbe a isso, ou cede a isso para ser, né, para existir, mas que se fia fundamentalmente no que é profundamente, doa quem doer, né, de quem sai do armário, de quem rompe as opressões, de quem rompe as correntes da hipocrisia, principalmente da hipocrisia. Então, é uma música que ela fala dessa hipocrisia, né, claramente. E ela fala de como esse ser, essa necessidade de ser nesse mundo tão, assim,
puramente pragmático, que eu não posso nem chamar de pragmático, porque antes fosse, porque é tão cheio de idealizações, de delírios, que, né, essa construção social na qual a gente pode ver no que está culminando, né, nesse momento do mundo, nesse momento no nosso país, aqui no Brasil, como a gente pode estar buscando ser essa existência, né, que rompe com essa expectativa desse padrão, dessas correntes, dessas grades, dessa opressão do ser, né, e tenta, e o tempo inteiro incute por lavagem cerebral, que através do ter, do conquistar posses e cargos e complacências, né, do poder, vão trazer uma realização de fato, né? Como é um seminário que fala de arte, de religião, né, de algum modo, literatura, eu acho que é disso que a gente está falando, né? Dessa liberdade, dessa profundidade de ser a si mesmo. Acho que eu caí. Tá aí ainda, Letícia, pode falar. Estamos te ouvindo. Você que está sem som agora, Letícia. Estamos só com a imagem. Agora estou com som? Aí, agora sim. Obrigada. Saiu o som de novo. Voltou o som. Esse tempo todo que eu falei, vocês estavam ouvindo, né? Sim, sim, foi só agora. Tá. Mas eu confesso que eu não estava acompanhando, porque eu estou fazendo um trabalho aqui, mas eu acho que eu falei o que eu precisava falar, porque, né, de conversa. Sim, querida, você falou tudo o que tinha que falar, com certeza. Já avisei, expliquei a todos aqui a situação e como é bom ter você, apesar da situação que você está, justamente em Recife. Se quiser ainda falar mais um pouquinho com a gente, é sempre um prazer, por favor. A gente teve esse encontro também, essa descoberta que uma amiga me apresentou, uma amiga de Recife me apresentou, que era o fichário dos artistas mundanos, né? E da onde a gente encontra uma realidade dos artistas dessa época, que por serem qualquer artista era fichado do DOPS. E aí isso também foi em 1930, né, esse mergulho nesse universo dos artistas fichados, uma situação que a gente vê tentando, quer dizer, vindo, né, se infiltrando nesse momento como a gente está vivendo. Acho foi um mergulho muito de compreensão, nossa, como um alienista do Machado de Assis, né? Você começa a querer, e como o fascismo se coloca, né? Tentando buscar uma purificação, uma cor, uma raça, uma superioridade, não respeitando diversidades e liberdades individuais, né? Não respeitando. Acho que é isso. A gente teve esse mergulho nessa década, nessa época que juntou, né, com a história da música, né, e é engraçado saber, né, do Chico Buarque, né, que ele não tinha pensado exatamente dessa maneira, né, quando ele pensou na música, mas quantas coisas se semelham, principalmente a partir do Zeppelin que você trouxe, né, Alice? Essa é uma outra história para outro dia, né? A gente contar as conversas com o Chico, com as filhas do Chico, a respeito desses assuntos, né, Letícia? Fica para um outro dia. Mas é interessantíssimo isso, né? Eu gosto quando você diz, né? A história que contamos é uma história dos anos 30, mas poderia estar acontecendo nos dias de hoje, onde vemos também tanta hipocrisia, né? Tanta falsa moralidade, tantas pessoas apedrejando uns aos outros apenas por uma diferença de pensamento, né? Uma diferença, às vezes, de posicionamento político. Então, eu acho que a música de Eni faz a gente pensar,
E eu acredito que quando vocês lerem o nosso texto, né, de Letícia e de Lídice, isso vai fazer vocês pensarem bastante também. A gente não pode nem contar muito do texto, isso é para vocês descobrirem e lerem o texto do livro. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque é uma história que poderia estar se passando nos dias de hoje, que faz a gente pensar, e é uma história que talvez muitos de nós vamos nos ver em algum momento dessa história. Talvez, em algumas vezes, sejamos a Geni, que é apedrejada, aquela que não tem voz, que é silenciada, que é violentada, mas também às vezes somos o coro, né? Que faz justamente como o nome diz, né? Faz parte de um coro que apedreja, que humilha, que não ouve, que não deixa o outro ter sua voz, mas que segue a multidão, sem se preocupar em conhecer quem é o outro de verdade, o que ele pode te oferecer. Ou muitas vezes vamos ser o próprio comandante do Zeppelin, aquela pessoa que até vê valor na Geni, mas a usa, abusa e depois joga fora, sem mais delongas, sem mais reconhecimento desse valor. É uma história forte, uma história que eu tenho certeza de que vocês vão ler, vão gostar e vão se identificar com esses personagens. Ai, Liz, muito, muito, é uma gratidão enorme ter você na minha vida, a partir de então. Eu já fiz declarações de amor a você aqui também. Uma parceria e tanto. Eu acho que é uma parceria que ainda vai render muitos e muitos frutos. Falei isso já no pré-lançamento. Eu acho que aguardem, porque tem muita coisa ainda por aí de Lê e Li. Letícia e Lídice. Sim. E tem que agradecer nosso mentor, né, quem trouxe você para mim, né? Verdade, verdade. Eu falei, o Ronaldo criou essa parceria e eu vou ser sempre grata a ele por isso, com certeza. E a Chico Buarque também. E é o Chico que nos uniu também, é verdade. O amor ao Chico, o amor à música. Com certeza. Obrigada, gente. Fica à vontade, pois eu sei que você está em gravação. Enquanto a gente puder usar você, a gente vai ficar querendo te ouvir. Então, eu não vou te mandar embora. Você fica enquanto você puder. Tá bom. Segue aí. Posso saudar só a Letícia por... Claro, por favor. Ouvi um pouquinho, mas acho que eu tenho que ir já. É só para dizer um olá Nossa, aqui mestre. do Moçambique. Que Okay? lindo. Um grande abraço e uma grande admiração pelo seu trabalho. Minha, nossa, você... Eu tenho uma grande admiração por você. Muito obrigada. Eu não cumprimentei ninguém, né? Mas... Pela pessoa que você é, por tudo que nos traz em várias formas de arte. Muito obrigado. Dá-nos uma grande esperança deste lado também. Muito obrigado, Letícia, por tudo. Muito obrigada. Nossa, mestre. Um beijo para si. Gigante. Bom trabalho hoje, tá bom? Bom regresso. Obrigada. Letícia, quer falar um pouquinho do show Caravana Tonteria? Fique à vontade. Eu gosto de falar da Geni, da Jenny dos Piratas, de onde ela vem, né? Da Bola de Sebo, do Maupassant, enfim, dessas referências. Como que isso é contado e daquele que retinha a sociedade, né? É uma figura crística, né, Geni, eu acho. Conta um pouquinho, então. Se você está com tempo, vamos aproveitar de você. Conta um pouquinho para a gente da Jenny, da Bola de Sebo. Eu realmente não falei sobre isso. A Jenny dos Piratas, ela tem ela é mais proativa do que a Geni, né? Quer dizer, ela clama por um recurso, assim, ela toma uma decisão. Bola de Sebo já é mais próxima da nossa Geni da música, mais
rebelde, assim, mais atividade. O que a Letícia está contando são personagens que o Chico utilizou, né, que inspiraram o Chico para a Geni da Música. Nem todo mundo sabe disso. Mas acho que é isso mesmo. Acho que era isso que eu tinha para falar mesmo. Ótimo. Muito obrigada, Letícia. Obrigada mesmo por você ter deixado lá a gravação um pouquinho, estar aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho em conjunto. Fico emocionada de estar com você aqui. Um bom trabalho, um bom final de gravação para você. Obrigada a todos. Obrigada, Alain. Obrigada, Iago, Camila, José. Sim, muito obrigada, sim, por me convidarem para esse encontro. Depois eu vou assistir como que foi, porque eu acho que vai ficar gravado e eu vou poder assistir as falas de vocês. E vou aprender bastante desse. Um beijo grande para todos. Muito obrigada.